Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, família de Deus, família abençoada, povo da graça e também não da graça, porque na verdade, se você tem a fé naquele que tudo pode na nossa vida, esta mensagem serve também para você. Talvez você nunca ouviu uma mensagem da graça. Fique até o fim. Não desligue o seu celular, o seu computador. O que aqueles que são da graça já conhecem. Eu tenho aí uma grande família da graça. Mas talvez você está entrando pela primeira vez. Você é de alguma denominação completamente ao contrário. Fique comigo, que este bom dia, ou essa boa tarde, ou essa boa noite, essa boa madrugada vai fazer bem. Você pode me ouvir hoje, amanhã você pode voltar a me ouvir outra vez, depois no domingo você vai me ouvir, na segunda, na terça, na quarta e assim por diante, você vai se tornar um dos meus escritos. Você vai escrever, você vai ter a mensagem todos os dias, vai escrever no meu canal e ter essa mensagem todos os dias para a edificação da nossa vida espiritual. E o título da mensagem que eu tenho para nós, o título é esse: Sede imitador. Mas sede imitador de quem? De quem que eu tenho que ser imitador? De pastor? Que homem que eu tenho que ser imitador? Você não tem que ser imitador de homem nenhum. Porque nem um homem tem testemunho para que nós podemos servir de exemplo. Muitas vezes nem os nossos pais têm exemplo para nós. Muitas vezes você não tem com quem se espelhar, porque você olhe para o seu pai. Seu pai muitas vezes não tem um exemplo bom de vida. A sua mãe, seus parentes, para quem olhar? Olhai, a palavra diz olhai para quem? O único autor e consumador da fé, Hebreus 2:14, olhar somente para ele. Bem, olhando para o livro de Pedro, capítulo 1 e versículo 15 e 16. Sede santo, como santo é aquele que vos chamou. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Devemos ser santo no andar, santo no falar, santo no vestir, santo no agir, santo em todo momento da nossa vida devemos ser santo. É tão bonito, eu já preguei sobre isso, é tão bonito alguém chegar perto de você e perguntar se você é um cristão. Não, se você é diferente. O que mostra é suas vestes, porque você está com paletó, gravata, porque você está com uma Bíblia nas suas mãos, porque você tem um longo cabelo, porque você está com a saia longa. Não. As pessoas olham para você e a imagem de Cristo resplandece sobre você. Talvez você nunca, jamais parou para imaginar. Mas resplandece a glória de Cristo em nós, porque nós temos a imagem da glória de Cristo sobre nossas vidas.
Quando nós somos uma pessoa transformada, que o Espírito Santo, ele vive e mora, 3:16 de 1 Coríntios, não sabeis que vós são templo, e além de templo, morada do Espírito. Se o Espírito está dentro de você, a sua vida é uma vida guiada pelo Espírito, como Romanos 8, versículo 14, os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não frequenta bar, você não frequenta nenhum baile de funk, você não frequenta esses carnavais, você não vai comprar e não pagar, você não vai frequentar nenhuma biqueira, você não vai entrar numa bebedice, você não vai frequentar nenhum cabaré. Se você é de Deus, tem o Espírito de Deus, você é guiado pelo Espírito dele. E aonde ele te leva? Ele te leva nos lugares bons. E a glória do Espírito de Deus resplandece aonde? No seu pé, na sua mão? Resplandece no seu rosto. É o seu rosto que mostra para o povo quem você é. Você não precisa dizer nada. Já aconteceu com você, como já aconteceu comigo. Se eu for contar aqui, eu vou ficar falando ali vários minutos. A pessoa olha para a gente, você não está em traje. Da vez eu estava trabalhando e a pessoa fazia uma pergunta para mim. Eu sou diferente? Não, eu não sou diferente. Jamais eu usei essa expressão. Alguém falar para mim assim, pela educação, a pessoa da vez tirava do bolso um maço de cigarro, tirava um cigarro, acendia e levava o maço para o meu lado, servido. Eu dizia, não, muito obrigado. Eu jamais falei, nem tenho lembrança, não me lembro se algum dia eu chateei alguém por me oferecer um cigarro. Não, eu não fumo essas coisas. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Jesus me libertou dessa imundícia. Agora você é escravo do cigarro. E papá. Ou a pessoa já me ofereceu bebida, já me ofereceu pinga. Pegou uma garrafa de pinga, despejando, bebendo, e falou assim, você é servido? Não, muito obrigado. Simples. Eu não preciso falar o que eu sou, porque eles é quem fala quem nós somos. Por isso que a palavra diz, sede santo, como santo é aquele que vos chamou, que é Deus. Sede vós também santo em toda, até na maneira de se alimentar, de comer, de beber. Sede santo em tudo, vós sede santo. Eu vejo aí muitos camaradas aí em cima de púlpito dizer, irmão, nós temos que ser seguidores de Cristo. Nós temos que seguir as pisadas do Mestre. Nós temos que imitar Cristo. Você não consegue imitar nem o ladrão da cruz. Nem o ladrão da cruz você consegue imitar. Porque o ladrão da cruz, ele reconheceu Jesus como o único Senhor. Chegou ao conhecimento dele. Senhor, lembra-te de mim. Nós estamos aqui, disse para o outro que estava à esquerda, porque somos dignos e somos merecedor desse castigo, porque era ladrão, é malfeitor, mas este é um santo, homem de Deus. Este é um santo. Senhor, lembra de mim. Então, a confissão, ele não pediu, ele só não houve ali arrependimento, como algum diz. Você pergunta por que o ladrão foi salvo? Porque ele não arrependeu. Ele só reconheceu Jesus como Senhor. E ele foi salvo. E eu pergunto, há muitos que não conseguem ser nem igual ao ladrão, quanto mais querer ser igual a Jesus. Muitos dizem, irmão, nós temos que ser igual a Cristo. Tem que ser igual a Jesus de Nazaré. Jesus apanhou,
foi espancado, chicoteado, foi xingado, foi murmuraram contra ele, cuspiram no rosto dele, tiraram as vestes dele, que era a coisa mais vergonhosa para um judeu, era ficar praticamente sem roupa perante um povo. Os judeus cobriam desde o pescoço até os pés o seu corpo. Não se via, como até hoje você pode ver como se veste o povo na região da Arábia Saudita. Até hoje eles têm aquelas vestes até os pés, aquelas túnicas até os pés. Era o costume dos judeus. De repente eles tiraram as vestes do Senhor, colocou ele numa cruz. Pregaram ele numa cruz. Ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Então como você pode dizer que você pode imitar Jesus? Pare com essas tolices. Ninguém imita. Ninguém imita ninguém. O apóstolo Paulo disse, na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, ele disse, sedes, versículo 1, sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Mas você não consegue imitar o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi ao céu. Você já foi ao céu alguma vez? O apóstolo Paulo foi ao terceiro céu. O apóstolo Paulo foi espancado. O apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo apanhou e ainda cantava no cárcere. Então é isso que Deus se alegra. Deus se alegra quando uma pessoa está sofrendo por amor a Ele. Deus não se alegra por esses homens hoje. Você vê que Pedro foi preso. E o que fez o povo daquela época? Foram orar a Deus. E Deus enviou quem? Um advogado. Olha, vocês têm que arrumar um advogado. Arruma um bom advogado aí e coloca lá para tirar Pedro. Foi isso que Deus fez? Não. Mandou o seu anjo ir lá e soltar o apóstolo. Então assim também aconteceu com Paulo e Silas. Ele estava com a sua carne dolorida, ferida, amarrado no tronco, mas eles cantavam. O nome do Senhor era glorificado. O Senhor, sabendo que aqueles homens, aqueles dois estavam ali com a sua carne dolorida, que foi espancado, chicoteado pelo carcereiro, mas Deus deu vitória. Então eu pergunto, você tem a coragem que tinha o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo passou fome. O apóstolo Paulo passou frio, que ele estava na prisão, ele pediu a sua capa, que mandasse, que enviasse, pediu para Timóteo, envia a capa que eu deixei. Ele estava sofrendo frio na prisão, lá não tinha cobertor, não tinha nada. Paulo passou sede, Paulo passou grande aflição dentro daquele navio. Paulo foi picado por uma cobra, uma venenosa, que ela picava e tinha morte instantânea. E Deus livrou. Como você não consegue ser imitador nem do apóstolo Paulo? Então não adianta. Agora você consegue ser imitador desses lobos que está em cima dos púlpitos. Você está lá vendo a maneira que ele manobra o povo, na maneira que ele leva o povo, na maneira que ele rouba o povo, porque os maiores ladrões não são os que estão na rua com arma em punho assaltando. Os maiores ladrões que estão em cima dos púlpitos usando palavras e usando Deus. Porque quando você, como se diz que político rouba, mas político não usa, se desvia, tem seus desvios de dinheiro. Há alguns políticos que desviam a verba, mas Deus não está nesse negócio. A gente já viu aí várias reportagens, eles colocando dinheiro na cueca, colocando dinheiro dentro tal, em tudo quanto é lugar, na meia. Mas eles não colocam Deus nesse negócio. Agora, esses charlatões que estão em cima dos púlpitos, falando que o dinheiro é para Deus.
Para começar, Deus não precisa de dinheiro. Dizendo que o dinheiro é para a obra de Deus. Quem tem obra é o governo. Se você quiser mandar esse dinheiro para o governo vai agradecer, porque o governo tem muita obra. Mas Deus não precisa da sua ajuda. Deus não carece de nada de você, nem de mim. Deus não tem servo. Para com essas mentiras, dizer eu sou servo de Deus. Essa palavra foi usada lá na velha aliança. Mas na nova aliança não existe essa palavra servo, porque no capítulo 17, 25 de Atos, Deus não é servido por homem nenhum. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa dos seus cânticos. Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu ir e vir todos os dias naquele local que você chama de igreja. Deus não precisa você sair fazendo propaganda dele para baixo e para cima. Deus não precisa de nada, ele não carece de nada. Por isso ele diz, Deus não é servido por homem. Está lá bem claro. No capítulo 17, versículo 25. No 24, ele não habita em templo feito por mão de homem. No 25, ele não necessita, ele não carece de ajuda humana. Ele é autossuficiente para viver sem o homem. Ele não precisa do homem. Ele não precisa de ajuda humana. Pare com essas mentiras, com essas enganação que vocês vivem enganando. E que este livro foi para Israel. Este livro não é para mim nem para você. Este livro veio nas nossas mãos por causa dos romanos. Se não fosse Roma, agradece Roma por esse livro estar nas nossas mãos. Porque esse livro não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com os profetas, com os sacerdotes, com os reis daquela época. Porque eles fizeram as escrituras. Porque em todo tempo Jesus diz, examinai as escrituras. Ele nunca mandou examinar a Bíblia, porque a palavra Bíblia vem do grego, significa livro. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, João 7:37, examinai as Escrituras, que são elas que de mim testifica, João 5:39. Errai por não conhecer as Escrituras, Mateus 22:29. As Escrituras, ela é divinamente inspirada para corrigir, para nos ensinar, para nos instruir, para que sejamos verdadeiramente homens e mulher de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, este livro foi para eles. Roma invadiu Jerusalém. Foi nos lugares por onde andou os apóstolos. E lá na Grécia, eles pegaram os livros escritos, os escritos dos apóstolos, os escritos dos profetas, os rolos, os papiros que estava escrito e levaram para Roma. E o padre Jerônimo, no 4º século, ele conhecendo, agora estudando o hebraico, ele já sabia o grego. Então ele escreveu este livro em latim. E esse livro veio nas nossas mãos, graças aos romanos. Não é graças ao Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero era um padre e não mudou nada. Saiu lá de dentro e se tornou padre, a mesma coisa. Calvino era um padre. Saiu lá de dentro, fundou a presbiteriana e continuou padre, a mesma coisa. Martinho Lutero, luterana, continuou padre, a mesma coisa. Mudou o quê? Não mudou nada. É como o Egito. Israel saiu dentro do Egito e continuou sendo o mesmo Egito, trazendo tudo do Egito junto com eles. Então, meu irmão, minha irmã, o que está aqui neste livro não é para mim, não é para você. Esse livro não fala de Brasil, não fala dos Estados Unidos, não fala da Alemanha, não fala da França, não fala da Inglaterra, não fala de país nenhum. Fala de Israel, fala do seu povo, que era o povo de Deus. Então entenda bem,
Agora, as cartas do apóstolo Paulo servem para nós, porque ele foi o único que foi chamado no caminho de Damasco para ir ao mundo gentil, porque já estava em Isaías 49:6 que Deus levantaria o apóstolo para o mundo gentil. E no capítulo 16, e versículo 25, o Evangelho da Graça, que talvez vocês não sabem. Você não conhece o que é graça. Vocês não sabem, vocês conhecem a lei. Vocês que estão aí dentro desses movimentos é maldição. Todas as religiões estão debaixo de maldição. A graça está baseada nas cartas de Paulo, que era o evangelho que estava oculto antes da fundação do mundo, 16 e 25 de Romanos. E foi revelado a quem? A Pedro, Tiago, João? Foi revelado a um único Paulo. Foi por isso que ele foi bem claro nas suas palavras, quando ele disse ali no capítulo 1 de Gálatas, versículos 7 e 8, ainda que nós, apóstolos, um anjo descer do céu e anunciar o evangelho diferente desse que eu, Paulo, estou anunciando, seja maldição. Pronto. Então não precisa nada mais. A sua igreja prega Paulo? A denominação que você frequenta prega o apóstolo Paulo? Prega as 14 cartas do apóstolo Paulo? Essas denominações que você está, o que ele prega? Prega judaísmo, legalismo, é maldição. Agora, nós pregamos a graça. Eu não tenho nada contra você que está debaixo de maldição, porque eu também andei debaixo de maldição por 43 anos. Mas Deus me tirou debaixo de maldição. E Deus também pode te tirar você debaixo de maldição. Isso é, se Deus, tudo procede dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque nós já somos alcançados, saiba de uma coisa, que nós somos alcançados por Deus antes de existir. Antes de nós vir ao mundo, Deus já nos escolheu, já nos predestinou, já nos santificou, já nos justificou, santificou e justificou, e nos predestinou para a vida eterna. Foi o que Deus disse para Jó. Onde tu estava, Jó, quando eu formei o mundo? Lá no 38. Onde tu estava, Jó, quando eu formei o mundo? Onde tu estava quando eu fiz o sol, a lua, as estrelas, mar, os rios, a terra? Onde tu estava? Lá no versículo 20 ele diz, tu estava comigo, Jó. Tu já existia, Jó. Então, meu irmão e minha irmã, Deus não é o pai da sua carne e Deus, ele é o pai do Espírito, que o Espírito não tem nada a ver com você. O Espírito, ele é de Deus. Hebreus 12, 9. Deus é o pai do Espírito. Ele não tem nada a ver com a sua carne. Ainda que o homem, segundo Coríntios 4 e 16, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior não se corrompe, porque ele é o Espírito e o Espírito está pronto para retornar para o céu. Se você gostou desta palavra, deixa aí o seu like. E curte esta mensagem e divulga esta mensagem. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação, graça e paz para todos meus irmãos de todo o Brasil. Graça e paz.